Palavra Negra. E vocês trouxeram aí algumas obras que são especiais ou de alguma maneira influenciaram ou influenciam vocês. E o que você trouxe aí, Jane? Você trouxe o livro do Nibrizante, se eu tivesse meu próprio dicionário, que ele fala que é o menor dicionário do mundo. Que ele pega as palavras e começa a dar uma ressignificada, assim, um outro sentido. Eu gosto dele que ele é muito... Qual o nome? Qual autor? Nibrizante. É o cara lá de Sampa, que eu tinha falado com vocês que a gente foi pra lá, ele deixou a gente ficar na casa dele e foi viajar. E aí, tipo assim, alguém que a gente conheceu pela internet, né? Acho que a internet pra gente facilitou bastante o lance dessa coisa do contato, né? Porque a maioria das pessoas, assim, eu pude conhecer pela rede social mesmo. O Sérgio Vaz, né? Que é o cara que eu gosto bastante. Sim. Primeiro rolê foi vendo o sarau da Cooperifa, né? Que era o lance de ver o sarau e querer fazer um sarau porque era uma parada doida, né? Tipo, o lance do bar eu ficava viajando. Eu gosto muito, sim, de beber, né? E eu ficava viajando. Caraca, como que os caras conseguem fazer um sarau no bar, tá ligado? E você no dia de semana. Tipo, no dia de semana, enfim, são pessoas que eu pude conhecer na internet que foram referências, assim, pra fazer o trabalho de sarau, de literatura, pra também tirar essa característica de literatura elitizada. Sim. Até aquela coisa que, conversando com o Joane na pré-entrevista, que ela falou sobre a diferença, que ela viu do Saulo, qual a diferença do escritor para as outras pessoas é que o escritor escreve, assim. Sim. E aí, tipo, essa coisa mesmo da literatura marginal, né, que tem, pô, Sim. o cara pode ser... Tá na universidade, pode ser pedreiro, não tem esse lance desse pedestal todo do escritor. O lance é que a pessoa escreve. Claro que, obviamente, os caminhos são distintos, assim, para você conseguir publicar e se reconhecer como escritor. E aí eu gosto desse cara pra caramba, assim, que ele faz outros trabalhos também. Ele faz camisa, faz cartaz, que é também outras formas que eu vejo de conseguir comercializar a literatura, né? Porque só o livro também... o livro é um produto, assim, da literatura. O Marcel, que a gente entrevistou aqui, o Ronaldinho, ele é uma pessoa que ele faz isso, né? Ele tem a página Poesia Inútil. E ele vende ali camisa, adesivo, bottom, zines pelo Poesia Inútil há muito tempo, até para financiar os próprios livros dele, né? Eu acho isso muito bacana. E o Nebrizante faz isso também. Ele faz uma série de rolês, assim, ele é muito correria. Depois que ele voltou lá que a gente viu, ele, tipo, tá em casa, tá embalando o livro, já tá marcando de entregar, já tá no lance pra ir pra palestra. E São Paulo também é um rolê muito louco, né? O ritmo de São Paulo é muito louco. Teve uma época, assim, que eu achei, pô, quero morar em São Paulo. Pra ver se... Porque tem essa coisa, né? Pô, se eu quero ser artista, eu tenho que ir pra São Paulo. Fica essa parada na cabeça. Só que, tipo, quando você chega lá, você vê que, né, também tem tantas outras pessoas que fazem um puta de um trabalho, só até, assim, é uma comparação, né? Melhores ou tem mais potencial que você, que estão na correria muito doida, assim, pra conseguir pagar aluguel, alimentação, tudo é mais caro, tudo é mais rápido. E é difícil, assim, sobreviver. Aqui já é um tanto, assim, lá é um corre muito louco. E ele é um cara, assim, que eu vejo fazendo vários corre. E minimamente aqui, quando você começa a frequentar certos espaços, você vira meio que conhecido no circuito literário, né? Em São Paulo você tem que ir 1 milhão de rolês até alguém, tipo assim, é aquele cara, tipo, demora muito, assim. Tem alguns amigos morando em São Paulo, tentando virar com rolê de poesia, tipo assim, difícil até a publicação. A venda que você falou, né, que é mais difícil que a publicação, né, nem é um sonho distante, assim. E você, Então, Joane? eu não trouxe livros que me influenciaram a escrever esse livro, mas eu trouxe esses dois, que é o Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, e o Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. E por que eu trouxe esses dois? Eu li esses dois livros no ano passado, né? O Ponciá li um pouquinho antes da pandemia e o da Chimamanda durante. E são duas autoras que eu meio que conheci pelo trabalho acadêmico, eu conheci pelo estudo, a Chimamanda eu conheci pelo livro teórico O Perigo da História Única, depois eu li Sejamos Todos Feministas e tal.
E a Conceição também pelo estudo dela da negritude, da poesia. Ela também já tinha estudado a Carolina Maria de Jesus, que eu gosto bastante. Sim. E depois eu fui conhecer o trabalho delas de escrita literária, né, de ficção. E o que eu achei muito louco, tipo, eu sempre que eu escrevia, até por escrever literatura fantástica, eu tinha uma questão que me irritava muito, que era a questão do capítulo. Você ter que fazer um capítulo com começo, meio e fim, o nome do capítulo. E quando eu imaginava minhas histórias, elas eram muito mais fluidas. Era tipo assim, fulano falou isso, quando terminou a fala de fulano, eu pulo um parágrafo, é outra pessoa, ou é outro tempo e tal, e vambora. Que eu acho que vem muito da literatura oral, da oralidade, da contação de histórias. E eu não vi isso no livro nos livros que eu gostava. E por quê? Porque eram livros europeus que eu gostava e que eu lia sempre, né? E aí quando eu me deparei com esses dois, são livros, no caso do Ponciá Vicêncio, que é uma história de uma menina que sai do interior para ir trabalhar na cidade grande, né? Justo nesse fluxo aí que você falou. E vira empregada doméstica que passa por uma série de situações. E o Meio Sol Amarelo, ele tem mudança de personagem. Você tem um menino que também sai do interior para trabalhar na casa de um homem negro super politizado, que é professor, e a relação dele e tal. Os dois têm salto temporal, os dois às vezes têm uma mudança de ponto de vista. E não tem capítulo com nome. E não tem separação assim. É tudo parágrafo pulado, um númerozinho e tal. Um texto muito mais fluido, que é o tipo de literatura que eu tô tentando escrever agora, assim. E o fato de serem duas mulheres negras e a Chimamanda ser africana também, eu acho que ajuda bastante nessa construção. E agora meio que tudo que eu tô escrevendo assim, nossa, graças a Deus, eu entendo que existe essa possibilidade então, né? Então é a partir daqui que eu vou escrever assim mesmo. Tem. Eu conheço as duas, essa obra da Chimamanda eu não conhecia. Tem um filme até bem maneira. Sim. A Conceição Evaristo eu conheço muito, assim, eu leio muito, inclusive, assim. É maravilhosa. Eu leio muito ela, assim. Inclusive a pesquisa acadêmica, né? O conceito de escrevivência dela, assim, né? É um trabalho que eu venho me aprofundando bastante, dialogando com o audiovisual, assim, né? Tentando, na minha perspectiva assim, né, da minha prática de cinema que eu trabalho, assim, né? Ela me ajuda muito, assim, né? Os textos dela É muito elucidativo, né? Isso, assim, batem muito forte em mim, assim, né? E até durante as pré-entrevistas, assim, informação aqui desse podcast, a gente estava falando sobre a questão de aqui no estado a gente não ter muitas mulheres negras com um livro publicado, né? E eu acho que uma das coisas interessantes é que a Conceição Evaristo publicou depois que ela já estava na terceira idade, o primeiro livro dela de ficção, né? Isso é uma coisa muito... É interessante de você observar que, por exemplo... Ela publicava poesia num... Cadernos Negros. Cadernos Negros. Acho que é legal você ter puxado isso, porque fazer esse registro é interessante, porque Cadernos Negros é uma das primeiras publicações do movimento negro pós a retomada de 78, né? Que o professor Gustavo falou, o Edson falou. E ela começa a publicar ali as suas primeiras poesias, ela já era professora, aí depois dos anos 90 ela faz mestrado, faz doutorado, e aí ela começa a sua jornada de escritora, até conseguir o reconhecimento com 60 anos de idade. Assim, isso é muito... Por aí, assim. Ela também estava na Flick, que eu trabalhei, ela foi homenageada, né? Tipo assim, teve um dia só pra ela. E ela falou sobre... lá. Né? A palestra dela foi maravilhosa, né? A declamação foi lindo, dela. Assim, eu fiquei emocionadaço. Tipo assim, eu sei lá, eu vejo ela falando, parece que eu conheço ela desde que eu nasci, assim. O jeito que ela fala, você senta lá, você fica, nossa. E eu acho que isso até é uma questão, que eu conheço muitas mulheres, por exemplo, negras que estão em coletâneas. Mas até que tem uma editora que te dá essa oportunidade, ou até que essa mulher tenha uma chance de ter um tempo para escrever isso, de revisar e tudo mais, com toda a vivência, já é um caminho, assim... E assim, não também querendo colocar nem tirar mérito de ninguém, assim, mas eu acho que as dificuldades são diferentes, né? Eu conheço autores que são homens e são brancos e com 25 anos já publicaram um segundo livro, ou já publicaram um livro e estão partindo para trabalhar em algum lugar para dar palestra, né? Estão com uma página aí do Instagram bombando. E esses dias, né, como eu tenho um canal também, eu tava lendo
uns comentários de um youtuber negro que eu sigo, e ele falando que no início ele fazia uma edição só com imagens, sem o rosto dele. E que o alcance dele caiu 45% quando ele começou a aparecer nos vídeos. Assim, sabe? E você vai procurar, por exemplo, temas que eu gosto, séries, filmes, ficção, fantasia. É muito difícil você ver uma pessoa negra falando sobre isso, assim. É praticamente... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E quando você vê uma galera de São Paulo, uma galera que foi pra São Paulo há muito tempo atrás, É pra muito falar, difícil. então assim... Eu tenho, sobre isso aí eu posso abrir um parênteses, que eu escrevi um curta chamado Live, assim, que é sobre um youtuber negro, né? O pessoal assistiu hoje, acha que a gente gravou até na pandemia, né? E que a gente fez com a galera do Dambala, um coletivo que a gente tem de audiovisual, e que é gravado do ponto de vista de um youtuber fazendo uma live mesmo, assim, né? Chama live, porque tá numa live e tal. E aí, qual o rolê? No meu processo de pesquisa, assim, procurando youtubers negros, eu não encontrava, assim, né? Eu encontrava muita menina. Eu comecei a encontrar muita menina. E geralmente é falando de um rolê de estética, cabelo, maquiagem. E comecei a encontrar muita menina. Aí quando eu fui chegando em homens, eu comecei a encontrar homens gays, assim. Aí tanto que eu desenhei o meu personagem, um youtuber gay, assim. Um youtuber gay. E também aí que fala sobre estética e sobre festas e tal. E foi nesse recorte. E aí eu não consegui encontrar mesmo, assim, esse... E comecei a encontrar, depois que eu fiz o filme, que eu comecei a encontrar alguns caras. Eu só conhecia o Load. Eu também conheço o Load. Só o Load. Agora tá tendo Omelete, Isso, né? Eu conhecia só o Load, assim. Sim. Que fora ele, não conhecia mais, assim. Aí depois que eu encontrei canais pequenos, Sim. aí eu comecei, cara, vou seguir para dar uma moral pro cara aqui, vou dar um seguir. Porque eu sei que o algoritmo do YouTube ele não vai aparecer aqui. Mas eu segui aqui para dar uma moral pro cara aqui e tal. Mas você tocou num assunto em relação à publicação de mulheres que foi interessante na nossa pesquisa aqui no Espírito Santo, que pro podcast, que revelou isso, assim, a gente encontrou poucas publicações de mulheres negras, encontramos algumas de organização, assim, mas não era a prioridade do projeto, assim. Então a gente acabou, sem querer, encontrando um dado revelador, assim, Sim, né? Meio que na busca por entrevistados. E a gente encontrou esse dado de, né, cadê as mulheres do Espírito Santo? A gente sabe que tem algumas que publicam em coletânea, publicam em revistas, em sites, em portais, mas a gente não conseguiu encontrar essa publicação autoral, assim, né? Poxa, então, eu fiz o projeto Elisas, né? Eu fiz 2 edições, que era escrita para mulheres. E a nossa prioridade para as oficinas e para o lançamento do livro eram meninas negras periféricas, né? Aí, não completando as vagas, podiam vir outras mulheres. E uma das coisas que a gente percebeu de muitas alunas nossas talentosas, em algum momento desistiam de escrever por estar cuidando de alguém da família. Seja um pai, seja uma mãe, uma avó, um filho. Nossa. A pessoa simplesmente não podia mais parar de escrever. Que eu acho que é, infelizmente, um luxo que os homens negros podem se dar mais do que as mulheres. É tipo, pô, vou viver minha vida aqui, vou viajar aqui, vou fazer isso. E geralmente a mulher negra ela vai cuidar de alguém em algum momento, assim. Eu lembro que uma vez fui chamar uma aluna que, tipo assim, talentosíssima, toda enrolada com rolês familiares, sem condições de participar de eventos literários nenhum. Aí eu fiquei assim, caraca, velho, isso é muito louco, a questão do cuidado, né? Que é inclusive um dos maiores temas da Conceição Evaristo. Essa questão do cuidado ali, das relações familiares, ou do próprio cuidado do outro, né? Trabalhando como empregado e tal. E como isso vai dificultar a publicação mesmo, assim. Eu acho que eu sou privilegiada no rolê, assim. Eu nunca precisei fazer nada disso, mas não é a realidade da maioria, assim. A maioria. Eu acho que é um lance, assim, da época quando a gente fazia os saraus, assim, quando a gente organizava já os nossos primeiros fanzines, a gente conheceu algumas mulheres que estavam começando também a publicar, a escrever, mas na minha recordação também não tenho de nenhuma, assim, desse período que conseguiu publicar um livro autoral.
Sim, a gente teve essa coisa de estar no sarau, de ter participado de oficina de fanzine, de publicação que a gente já fez assim, mas publicar um livro nesse formato comercial assim, de mercado de editora, que me vem à cabeça assim, do período que a gente está fazendo literatura, desde a época das pessoas que a gente foram conhecendo, teve períodos assim que a gente via que o sarau tinha mais mulheres participando, tinha uma quantidade menor, até desde essa questão da recitação mesmo, dessa coisa de ter mulheres participando desses espaços, né, do sarau, que Sim, também ainda era uma são luta, bastante né? masculinos, né? Eu lembro que às vezes eu tava cansada de declamar, só tinha eu esses declamando. espaços, assim. E aí eu acho que surgiram alguns coletivos, alguns outros grupos, tipo, acho que lá na Barra, né, tem o Nízia lá, que é um coletivo formado por mulheres, que tem o sarau que rola lá, mas que saiu uma publicação da galera, só que também eu acho que é uma publicação de coletânea, que reuniu as meninas que participam do coletivo. Tem a Ingrid Carrara, né, da época, assim, que ela publicou, que eu lembro dela de sarau também, que ela já publicou uma literatura mais erótica e tal. Sim, sim. A gente convidou ela, mas ela não participou. Ela não pôde Ela, porque era uma participar. pessoa que eu lembro que estava em sarau, assim, e publicou, né? Mas ela também é cheia de rolê. Sempre você conversa com a Ingrid, ela tá sempre trabalhando, tá num rolê muito doido. Mas, assim, não sei, é um dado importante, assim, para refletir, para pensar a palavra negra pro dia. Talvez aí fazer Pra próxima temporada, né? Não, a palavra negra começar a publicar as pessoas aí. Sim. Não, já jogando aí o dado. É uma estratégia de tentar publicar, dialogar aí com as pessoas Não, sobre. eu comecei a pensar nisso também, cara, porque a gente conhece bastante pessoas talentosas aí, né? Talento que não falta. Um rolê da Pedregulho, que foi que eu publiquei pela Pedregulho, o Wagner também, né? A Isabela, que tá comigo. Tipo assim, era uma editora que tava focada em publicar mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, minorias que não eram publicadas. E aí você pega lá, Pedregulho, a maioria dos autores pertencem a alguma minoria ali, né? Mas não dá conta também, né? A Marília é basicamente só ela, editora. Tem gente que vai e vem, mas ela é o centro ali. E pro nosso estado, realmente a gente precisa de mais editoras. Sim. E talvez uma editora com foco mesmo, como Palavra Negra. Pô, só vou publicar autores negros. E aí, talvez... Porque eu acho que a própria pessoa, ela não se sente à vontade para mandar um original para uma editora. Se ela for grande, se ela já for conceituada... Tipo, eu vou lá mandar à toa, nunca vai me chamar. Gente, assim, esse lance da pré-entrevista, né? De conversar com as pessoas, essa coisa da editora, a galera, tipo, já tem esse lance do receio. Tipo, vou mandar pra editora, a editora vai pegar e vai querer que tira isso, que faz isso, que essa linguagem não tá boa, que tem que mudar a capa, tem que mudar. Então, assim, essa coisa de se sentir à vontade já para você pegar uma parada que é sua, para expor para as outras pessoas, já é muito grande. Ainda você tem que lidar com esse tratamento dentro de um grupo assim que você não tem nem nenhuma aproximação, já atravessa outras fronteiras. Então, cuidado com o livro. Eu mesmo tenho, assim, tive dificuldade com o livro por conta dessas questões também, assim, de entregar na mão de uma pessoa que talvez não tivesse a sensibilidade que precisava. Por isso que agora, tanto que fazendo com a Botocudos, eu consigo estar mais presente no processo para fazer as opções e as coisas que eu quero para o livro. Sim, porque você está dando a sua obra sua ali, né? Então você quer que saia do seu jeito, né? Sim. Com talvez menos interferência possível, né? Sim. Até no trato, né? Tipo, você saber que vai ter uma atenção, que ninguém vai te chamar para fazer o trabalho somente porque você é preto e quer, tipo, preencher alguma coisa, uma lacuna que tem dentro do projeto. Pegando o gancho disso que o Jânio falou, eu acho que uma das coisas que eu senti dificuldade no trato com editoras ou também, às vezes, para dar palestra e tal, é o fato da gente querer usar uma linguagem mais coloquial
e essa linguagem não ser muito aceita, assim, né? Tipo, pode ir lá o Saramago escrever 30 páginas sem um ponto, mas eu não posso escrever praia, eu não posso escrever oceano, não posso escrever, sabe? Eu não posso escrever essas coisas, porque não se assume que eu posso saber a gramática e querer deliberadamente escrever assim, porque o meu personagem escreve assim, porque o meu narrador pensa assim. E eu tive muita dificuldade na linguagem, e olha que eu sou uma pessoa, tipo assim, formada, né? Formei na universidade e tal. Imagina alguém que não tem, às vezes, um conhecimento acadêmico e que aquela realmente é a forma que ela escreve, que ela se expressa, não tá afim de escrever de outro jeito, e aí tem ainda essa barreira da gramática formal, isso afasta, eu acho que ainda mais as pessoas, né? Sim, um processo que a gente estava conversando agora há pouco sobre formação de leitores, né? Uhum. Se a pessoa pega um livro e começa a encontrar essas palavras, entre aspas, difíceis, Sim. né? E aí já cria ali uma barreira, né? Se ela Sim. consegue ler com uma fluidez, assim, consegue Sim. entender, né? Que rola uma comunicação, uma empatia, a leitura flui, né? Essa relação, né? Flui com mais Sim. facilidade, né? Com Eu certeza. também acredito nesse O processo. lance assim, de você ir nas escolas, fazer oficina com os jovens, enfim, os adultos, enfim, a galera da EJA. Tipo, se você pega, vai fazer uma oficina, você começa a trocar ideia, aí pá, a pessoa começa a produzir, aí a pessoa às vezes tem um receio de escrever uma palavra porque ela acha que a palavra não tá certa. Às vezes a gente já pegou palavras assim fora da gramática nos textos que a gente recebia, só que a gente nunca chegou pra pessoa e falou, isso aqui tá fora do padrão. E isso acontece muito na escola, assim, dentro de outros processos, né? Essa questão de você estar certo, né? Sim. E você já tem receio dentro da escola de várias coisas para você se manifestar, falar, enfim, até os olhares, né, que tem da molecada, assim, que vem da periferia dentro da escola. Na escrita, isso ainda se torna maior e às vezes você se sente meio que obrigado a fazer uma coisa para você tentar demonstrar a sua capacidade Sim. para as outras pessoas. É um processo muito louco, assim, que é um tempo que você está tentando desenvolver, fazer as coisas. Você também tem que lidar com aquilo que as pessoas vão imaginar e esperam daquilo que você faça, para às vezes você pegar, lançar, publicar um livro e depois alguém ficar zoando, falando mal, criticando. Aham. E são processos, assim, que a gente tem que lidar, né, na vida, assim. Sim. Então é isso. O bate-papo tá bom, mas está encerrando. Últimas palavras, Jélio. Bom, só agradecer aí por estar participando com vocês, realizando mais uma etapa aí do Palavra Negra. Acho que é um trabalho importante, assim. De alguma forma, quando eu estava começando a fazer algumas coisas na literatura, antes da publicação do livro mesmo, quando rolou o convite para a gente gravar, a gente conseguiu fazer lá os 3 poemas com alguma dificuldade na interpretação, ficar de frente para a câmera é difícil Não é demais, fácil. assim. Mas, pô, foi bacana, pude conhecer outras pessoas lá na primeira, na segunda temporada. Sim. Os vídeos, assim, até por conta do vídeo mesmo lá, eu tava conversando com a Dayana, o vídeo tá quase batendo 50 mil lá. E às vezes eu paro lá pra dar uma olhada nos comentários do pessoal falando, tem a gente, vitimista, não sei o que, não sei o que. Aí tem uma galera fazendo uns comentários mais positivos. Enfim, já recebi também mensagens da galera falando, pô, vi um livro lá no canal e tal. Aí a galera às vezes fala, eu já mando o restante da websérie para acompanhar no YouTube. Então acho que é importante assim sair daquela etapa, fazer essa outra agora. E isso, acho que sempre tem outras coisas que dá para fazer assim aqui com esse trabalho do Palavra Negra, assim, já estamos no lance do podcast, das entrevistas, então fica a demanda aí para vocês que são Sim. responsáveis aí. Pô, e é bacana porque você lembrou da websérie e a gente recebe e-mail até hoje, assim, fala até hoje, mas de escolas, né? Recentemente a gente recebeu um e-mail de uma escola, de uma professora da escola em Cariacica, pedindo
autorização para utilizar os vídeos em sala de aula, né, nas aulas, assim. Então, para a gente é uma satisfação, assim, né, e cumpre um dos objetivos da websérie, que é fazer esse diálogo pedagógico, né, e estar em sala de aula, assim, né. Sim. Joane. Eu também queria agradecer o convite, dizer que eu sempre fui fã do projeto, assisti todos os vídeos, e inclusive dou sempre de exemplo quando eu falo de representatividade negra dos poetas negros aqui do estado. E é um prazer estar aqui fazendo as entrevistas, foi muito legal, assim, uma troca de ideia maravilhosa, me abriu uma série de questões aqui que eu preciso desenvolver escrevendo. E dizer que estamos aí também para declamar, tá? Tipo, aí Com certeza. Uma nova temporada. E eu acho, assim, uma últimas palavras, assim, é que eu acho que, assim, quem está assistindo ou quem está ouvindo o podcast e se atentar para ler e ouvir e assistir pessoas negras, porque só assim que a gente vai ter mais publicação, o nome circulando e, como eu posso dizer, mais oportunidades também para quem está vendo pensar, eu posso estar lá um dia, assim. O processo para você um dia ser um escritor é você ser primeiro um consumidor de quem já está fazendo isso, um leitor de quem já está fazendo isso, né? E parabéns mais uma vez pelo projeto. Com certeza. Então é isso, galera. Esse foi o último episódio do podcast Palavra Negra, uma produção do coletivo Palavra Negra, com apoio da Secretaria do Estado de Cultura do Espírito Santo e apresentação de Adriano Monteiro, Jânio Silva e Joane Vailan. Nos encontramos na segunda temporada.